quero comentar de um dos bancos menos comentados pelos analistas da Bolsa de Valores, Banco da Amazônia, que teve uma rentabilidade de mais de 600% nos últimos 10 anos e hoje encontra-se com um preço sobre valor patrimonial de 0,8 e um PL muito abaixo dos outros bancos, 4,8, e deve pagar em torno de 7% de proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando rapidamente dos indicadores do Banco da Amazônia, hoje a cotação encontra-se em 93,6 e uma variação negativa em 8% nos últimos 12 meses, um PL de 4,64, preço sobre valor patrimonial de 0,8, dividend yield está indicando que é 0%, mas não é isso, já eu vou mostrar o motivo, e perceba a rentabilidade fantástica nos últimos 10 anos de 601% e uma rentabilidade real, já descontando a inflação, de 313%. Pegando os números do Banco da Amazônia de 2024, o lucro líquido foi de 1,1 bilhões, uma queda de 15,8% versus 2023, um aumento no patrimônio líquido do banco de 11%, o ROI, retorno sobre patrimônio líquido médio, foi de 18,2%, ou seja, uma queda de quase 7%. Quero dar destaque, esse é um indicador que os analistas gostam muito de olhar quando se refere aos bancos e perceba a queda substancial que aconteceu no ROI da empresa. Vou falar um pouco mais disso nos slides à frente. A carteira de crédito, um acréscimo de 9%, hoje encontra-se em 55,5 bilhões e uma inadimplência de 2,15%, um aumento de 0,3 pontos percentuais ano contra ano. Já quero começar com um ponto mais negativo que mostrei no slide anterior, que é o ROI. Perceba a qualidade de crédito do Banco da Amazônia. Hoje, 93% da carteira encontra-se entre os ratings AA e C. Essa seria a classificação do risco de crédito de uma determinada pessoa ou empresa. Quanto maior, mais fácil o pagamento. E muitas vezes você pode emprestar com juros menores e quanto mais abaixo, maior o risco e muitas vezes você tem que emprestar com juros maiores. Quando eles colocam o rating D e principalmente o rating H, é praticamente inadimplência certa, ou seja, a pessoa não vai pagar. E aqui eu quero mostrar para vocês o motivo do ROI ter diminuído tanto. A inadimplência do BASA subiu de 1,9 em dezembro de 2023 para 2,48 em junho, no meio do ano de 2024. E houve um certo controle em dezembro 2,15, mas mesmo assim em valores mais altos comparados com 2023. E perceba que a inadimplência aumentou principalmente na pessoa física, que saiu de 1,3 para praticamente o dobro, para 2,58, e não conseguiu controlar tanto assim pessoa física. Ao final do ano ficou em 2,43, enquanto a pessoa jurídica conseguiu ter um controle melhor e diminuiu de 2,65 para 1,83. Falando da carteira de crédito, quero mostrar um ponto muito positivo na carteira de crédito do Banco da Amazônia, que é o seguinte: em torno de 80% da carteira é constituída do FNO, que seria o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que é um fundo constituído pelo governo federal para fomentar o desenvolvimento da região e ele é administrado pelo Banco da Amazônia. E o Banco da Amazônia, quando pega para administrar esses valores, ele tem uma linha de crédito maior. Com esse fundo na sua carteira de crédito, ele pode utilizar o fundo para fazer empréstimos para pessoas no sentido de fomentar o desenvolvimento. Mas perceba que esse é um fundo do governo federal. O risco desse fundo parar de existir é baixíssimo, ou seja, o BASA vai continuar tendo essa linha de crédito ano a ano e com certeza essa linha também vai aumentando. Percebam no slide. Em dezembro de 2023, a linha do FNO era de 42,7 bilhões e saltou para 46,6 bilhões. Em apenas um ano, o fundo gerido pelo BASA aumentou em 10%. Isso melhora muito a linha de crédito do BASA, porque ele pode emprestar para outras pessoas, cobrando juros, aumentando receita e impactando positivamente no balanço. E o BASA tem uma linha de crédito bem diversificada, 50% são pessoas físicas e 50% pessoas jurídicas. E hoje a carteira também é composta 52,6% de rural, 22,2% de comércio e serviços, 17% de infraestrutura e 2,8% de indústria. Agora eu quero mostrar alguns pontos negativos no ano de 2024 que bateram no resultado do Banco da Amazônia.
Percebam que na receita de prestação de serviços houve uma diminuição na administração de fundos, em tarifas bancárias, um leve aumento e um aumento maior em outros serviços. Então essa foi a maior causa do crescimento de 3% nas receitas. Mas percebam que as despesas cresceram de uma forma muito maior, cresceram 18% ano contra ano. Porém, a gente percebe que o índice de eficiência operacional do BASA ainda continua muito alto, de 30,5%. Lembrando que esse índice, quanto menor, melhor. E hoje o BASA estaria entre os bancos mais eficientes da Bolsa Brasileira. Falando um pouco mais do ROI, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido. Para você saber qual que é o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, basta você dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido. E a gente percebe que o patrimônio líquido subiu de 2023 para 2024 e o lucro caiu. Então o ROI acaba diminuindo bastante, que foi um impacto grande causado na cotação do banco. O ROI desceu de 23,2% para 18,2%. E até mesmo o retorno sobre os ativos desceu de 3% para 2,1%. Então esse foi um ponto que desagradou o mercado, que fez bater um pouco mais nas cotações, saiu da faixa dos R$100 para essa faixa de 90. Agora eu quero mostrar o que realmente bateu no resultado, no lucro líquido do Banco da Amazônia. Percebam na tabela o exercício de 2023 e 2024. As receitas foram de 4,1 bilhões em 2023 para 4,9 em 2024, um bom acréscimo de 16%. Porém, as despesas de intermediação financeira aumentaram em 31%. Foi um acréscimo muito maior, principalmente envolvendo operações de empréstimos e repasses e provisões para perdas esperadas. Mas esse é um ponto de detalhe, pessoal. Isso aqui são apenas provisões, não quer dizer que realmente vai acontecer. Esse é um dinheiro que o banco tem que reter caso ocorra a inadimplência, mas fica retido com o banco. Se no ano que vem eles optarem, verem que estão melhorando, que a margem da inadimplência está baixando, eles podem pegar essa provisão e retornar ela. Falando bem rapidamente sobre os outros detalhes da DRE, as outras receitas operacionais ficou praticamente em linha, um acréscimo em torno de 5%. Outras despesas operacionais, o banco conseguiu até melhorar, desceu suas despesas operacionais. Despesas para provisão, um aumento em torno de 13% a 14%. Então, olhando todos esses pontos, o resultado antes dos tributos e participações foi de 1,2 bilhão em 2024, um decréscimo versus 2023. E perceba mais um detalhe, tributos sobre o lucro. No ano de 2023, houve um prejuízo e mesmo assim o BASA ainda conseguiu reportar um lucro líquido de 1,3 bilhão. E no ano de 2024, houve um lucro, principalmente causado pelo ativo fiscal diferido, que em 2023 foi de 67 milhões positivo e em 2024, 270 milhões. E mesmo com esse lucro na parte de impostos, que são lucros não recorrentes, pode não acontecer de novo em 2025, o BASA conseguiu diminuir ainda, piorar o seu lucro líquido em relação a 2023. Então esse é um ponto de atenção, tem ocorrido em diversos bancos, porém o BASA não está conseguindo controlar muito bem sua inadimplência. A gente vê que até mesmo no Banco do Brasil houve inadimplências maiores em 2024, o próprio banco já projeta 2025 desafiador e para o BASA provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Vamos ver o que vai ocorrer. Essa inadimplência prevém muito do agronegócio, onde tiveram secas fora de ordem e chuvas também fora de hora. Isso acabou acarretando numa safra pior. Porém, vamos aguardar para 2025, ver como que o banco vai reagir frente a esses desafios. Agora falando um pouco dos indicadores, falando de dividendos, o BASA tem pago um dividend yield médio de 8,3%, por sinal um ótimo dividendo, e provavelmente deve soltar logo menos algum comunicado ao mercado falando sobre os proventos para 2025 referente aos lucros de 2024. Percebam que já era até para ter soltado, mas ainda não houve nenhum comunicado ao mercado. Logo que aconteceu alguma movimentação, volto aqui para falar para vocês. Aqui eu quero puxar dois detalhes. Um é do dividendo. Eu realmente acredito que o BASA tem uma tendência a pagar bons dividendos,
principalmente porque o governo federal detém 73,3% das ações e uma coisa que o governo quer são esses proventos para poder entrar, para poder utilizar para algum plano social, para alguma coisa. Então, esse tipo de empresa ligada ao governo, a gente dificilmente acredita que os proventos irão minguar, que vão acabar. E um outro detalhe que eu queria puxar para vocês é apenas 3% de ações em circulação. Esse é um ponto, de certa forma, negativo, porque acaba afastando analistas e investidores que têm um montante maior para aportar, investidores internacionais ou institucionais. Quando o free float é baixo desse jeito, a empresa não tem tanto interesse porque são muito poucas ações em circulação. Ele ficaria mexendo muito no preço. Então acaba que poucos analistas cobrem o banco, mas foi um banco que gerou muito valor nos últimos anos. E percebam que de tempos em tempos o Basa dá uma porrada em dividendos. Em 2001 pagou mais de 30%, em 2003 pagou em torno de 20%, em 2005 a mesma coisa, em 2012, em 2016 pagou em torno de 15% e muito recentemente, entre 2022 e 2023, pagou 20% de dividendos. Então realmente é um banco fantástico nos últimos anos, tem se provado um banco fora da curva. E hoje o banco está cotado com preço sobre valor patrimonial de 0,8, que fica praticamente em linha com a média da empresa. Então por isso que atualmente não estou aportando no banco, ele sempre fica no meu radar, mas estou esperando o mercado bater um pouco mais nas cotações, principalmente igual aconteceu em 2018 e em 2022, que o preço sobre valor patrimonial ficou em torno de 0,69 e 0,58. Se você tivesse comprado nesses preços de 2018, em torno de R$18, ou em 2022, que estava em torno de R$30 a R$35, você teria se dado muito bem, teria comprado uma ótima ação, recebido ótimos dividendos, estaria rindo de orelha a orelha até hoje. Então estou esperando o mercado bater um pouco mais na cotação para poder entrar no meu radar de compra. Falando rapidamente da minha planilha pessoal, hoje, conforme havia falado, o preço sobre valor patrimonial em 0,81, PL de 4,83, o lucro líquido de 2024 foi de 1,1 bilhão e projetei para 2025 1,2 bilhões. Vamos aguardar os próximos balanços, vou alterando a minha planilha e vou mostrando para vocês. O lucro projetado por ação seria de 21,41 e um PL de 4,43. Olhando a média dos últimos 10 anos, sob esse índice, ainda haveria um retorno de 45% na cotação para chegar na média, e com um payout em torno de 30%, o Basa poderia pagar em torno de 6,77% de dividend yield. O Basa sempre pagou entre 30% e 35%, então o dividend yield pode variar entre 6,7% até 7,3%, mais ou menos. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostam desse tipo de vídeo, de empresas fora do radar, fora do nicho dos analistas e dos sites de notícias? Vocês têm esse tipo de ação na sua carteira? Me conta aqui embaixo como que está a sua carteira hoje. Tá ganhando? Tá bem? 2025 está sendo bom para vocês? No mais, deixa um ótimo dia e um abraço.